Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Inflação em Foco. Eu sou Silmara Alexandria, graduada em Pedagogia, especialista em Gestão e Coordenação Pedagógica, atualmente cursando licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje vamos explorar um tema fascinante e crucial para entender a história econômica do Brasil. O tema abordado será a Inflação em Foco, Brasil nos anos de 1980. O nosso objetivo é trazer uma breve análise sobre as altas inflações e seus impactos sociais neste período. Vamos começar pelo tema central. O que é inflação e por que é tão importante entender os seus impactos? A inflação nada mais é do que o aumento constante dos preços dos produtos e serviços, acompanhado da desvalorização do dinheiro. Vou citar dois exemplos básicos de inflação: inflação de demanda e a inflação de custo. A inflação de demanda é causada pela falta de produtos, poucos produtos versus muitos compradores, logo o produto fica supervalorizado e a consequência é o aumento dos preços. Já a inflação de custo é provocada pelo aumento de preço dos produtos básicos da economia. Por exemplo, se o preço do combustível aumentar, quase todos os produtos ficam mais caros, pois o seu preço é remanejado para os produtos e serviços. E foi nos anos 80 que o Brasil enfrentou uma das crises econômicas mais severas da história, marcado por altíssimas taxas de juros anuais que chegaram a ultrapassar 200%. Isso se deu por vários fatores, como, por exemplo, a instabilidade política, aumento da dívida externa e políticas fracassadas do período. Tudo isso contribuiu para o surgimento deste cenário caótico. E é de grande importância entendermos os impactos da inflação, porque afeta de forma direta os nossos lares, reduzindo o nosso poder de compra e definindo a nossa qualidade de vida. As principais causas que indicam a hiperinflação dos anos 80 incluem diversos fatores. Alguns deles são o descontrole nos gastos públicos. Houve, inclusive, no período, diversas denúncias de corrupção. Esse descontrole contribuiu para o aumento da dívida interna e externa do país. E houveram vários planos econômicos mal sucedidos que resultaram no caos inflacionário. Não podemos deixar de citar as crises internacionais, que também foi um fator relevante, principalmente a crise do petróleo. E, sem dúvidas, a dívida externa custou muito caro ao Brasil. O Brasil passava por um período de crise jamais vista em toda a sua história, uma mistura de instabilidade econômica e instabilidade política. E neste período foram adotadas várias medidas econômicas para conter a hiperinflação. As medidas incluíam o congelamento de salários e preços, mudança da moeda. Foram 5 tentativas de planos econômicos. Plano esses conhecido como Cruzado, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão e Cruzado Novo. E até mesmo o traumático confisco das poupanças. Mesmo com todas essas ações e esses planos econômicos, o Brasil não conseguiu a estabilidade econômica esperada. Os impactos sociais da hiperinflação foram incalculáveis na vida dos brasileiros. A população vendo seu poder de compra diminuindo a cada dia, muitas famílias tiveram que se virar nos 30 para conseguir sobreviver. As pessoas precisavam sair correndo para o supermercado antes que os preços subissem ainda mais. A instabilidade deste período era tão absurda que os produtos mudavam de preço várias vezes durante o dia. E foi também neste período onde começou a prática da feira mensal, a estocagem de alimentos. As pessoas, por medo do preço subir no dia seguinte, estocavam alimentos, fazendo com que os alimentos se esgotassem de uma forma mais rápida no supermercado. Tudo isso contribuiu ainda mais para o cenário de desigualdade social. A crise econômica dos anos 80 deixou marcas que estão presentes até hoje. Para muitos economistas, este período é citado como a década perdida, mas não podemos deixar de citar
que muitas das políticas econômicas adotadas após este período foram influenciadas pelas experiências traumáticas da inflação. E com certeza, a inflação dos anos 80 nos deixou lições importantes sobre a necessidade de políticas econômicas mais sólidas e responsáveis. Pessoal, para finalizarmos o podcast, vamos fazer uma recapitulação das temáticas abordadas. Nós falamos sobre o que é inflação e por que é tão importante entender os seus impactos sociais. Vimos a diferença entre inflação de demanda e inflação de custo. Também falamos sobre os fatores que contribuem para o surgimento da inflação e quais as medidas adotadas para conter a inflação nos anos 80. Percebemos que a inflação tem impacto direto na vida das pessoas, interferindo o seu modo de vida a curto, médio e longo prazo. Devido a isso, é tão importante entender os seus aspectos e consequências. E assim encerramos esse episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado de explorar conosco a inflação dos anos 80 no Brasil e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e deixar os seus comentários e sugestões para próximos episódios. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!